Bem-vindo ao canal da IEQ Templo Gospel. O tema de hoje é: que valor a casa de Deus tem para você? Olá pessoal, eu sou o pastor Alex, aqui da IEQ Templo Gospel. Todas as terças-feiras nós temos o nosso Café com o Pastor, que ele vai ajudar você no seu discipulado, vai ajudar você na evangelização e nas suas meditações. O Café com o Pastor é um resumo daquilo que nós pregamos no domingo. E hoje eu tenho uma presença especial, estou recebendo a minha mãe aqui no nosso Café com o Pastor. Ela foi a pregadora do domingo e hoje, então, nós escutaremos e estudaremos o Café com o Pastor com ela, com a pastora Odete. Bem-vindo, mãe. Obrigada. Seja bem-vinda. Deus abençoe, que Deus possa continuar usando você como sempre tem usado. Maravilha. Queridos, agora eu vou fazer a edição, eu vou sair daqui e você vai ficar só com ela, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. É muito bom estar aqui e poder falar com você da palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida, né? Que a paz de Jesus Cristo, ela entra sobre o seu lar, entra sobre a sua vida, onde você está. E nesse domingo foi falado algo muito importante para nós, que entendemos que o Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o Pai de Jesus Cristo, que Jesus veio sobre essa terra para nos salvar. E hoje, falando da importância da casa de Deus, nesse tema, que valor a casa de Deus tem para você? O texto bíblico que eu vou estar lendo com você, ele está lá em Jeremias, lá no capítulo 18. E nós vamos ver aqui a visão que Jeremias ele tem, que Deus dá essa visão a ele. E lá no capítulo 18, a palavra é essa. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e a vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Olha só que maravilha. Quando nós estamos olhando para o tema, que valor a igreja tem para você, fica muitas vezes as pessoas querem dizer: eu sou a igreja de Deus, correto? Quem tem Jesus Cristo é realmente a igreja de Deus. Então nós estamos vendo que existe a igreja, que é a casa que é feita por cimento, seja feita até por prata, por ouro. É a casa de Deus, onde as pessoas se reúnem e ela se torna uma comunidade para adorar a Deus. Então, existe também a casa de Deus, templo de Deus, né? O templo de Deus como morada do Espírito Santo é aquele que realmente tem o Senhor Jesus na sua vida e o Espírito Santo vem habitar, então aquela pessoa passa-se ser uma morada
do Espírito de Deus. Então nós vamos ver primeiro sobre a importância da igreja, casa, para que as pessoas se reúnem. Quando nós olhamos lá em 1 as Crônicas 28:6, Davi, ele fala com o seu filho, que quem é que vai construir o templo será o seu filho Salomão. Davi se prepara tudo para ele prepara a planta do templo, ele prepara todo o ouro, toda a prata, e ele diz: meu filho, Deus, o Deus do seu pai Davi, disse que quem vai construir o templo vai ser você, Salomão. Mas por que Deus não escolheu Davi? Porque Davi era um homem de guerra e Davi tinha suas mãos sujas de sangue por ser um guerreiro. Então Deus escolhe o teu filho para fazer a casa de Deus, o templo de Deus. E quando nós olhamos aqui também para Mateus 24, no versos 1, Jesus, ele sai do templo. Jesus, ele estava no templo, ele estava na igreja ensinando a palavra, ele pregava a palavra no templo. E quando nós olhamos lá para Apocalipse, que é muito bom a gente ver no Antigo Testamento e depois você também ver no Novo Testamento. E lá em Apocalipse, capítulo 11, versos 1, olha só: deram-me uma vara de medir, vai medir o templo de Deus e o seu altar. Então nós estamos vendo aqui a importância que tem a igreja como casa de Deus para você ir e adorar a Deus. E quando nós olhamos aqui em Atos, olha só, Atos 17, 24, deixa bem certinho que realmente os dois andam junto, casa morada do Espírito Santo e casa onde nós servimos a Deus. Então, em Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Não habita em templos, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, nós estamos entendendo que Deus, ele habita no corpo do homem, da mulher, que tem Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador. Então a igreja que é feita, o templo que é feito, ele é um lugar onde nós iremos naquele lugar. Naquele lugar nós temos, ouvindo a palavra de Deus, nós ouvimos os cânticos. Ali naquele lugar nós olhamos para os nossos irmãos, quem está chegando com problema, quem o problema já foi resolvido, que se torna testemunho vivo para cada um. Esse irmão chegou esses dias, ele estava com a sua família totalmente destruída e hoje olhando para ele, olha, a família está junto com ele nos cultos para adorar a Deus. Então a casa de Deus, aonde é feita com cimento, com barro, com tijolo, com pedra, ouro, é o lugar onde o homem, a mulher, com a sua família, vai para adorar a Deus, ter gratidão por Deus com tudo que Deus tem feito na nossa vida. Porque muitas vezes as pessoas se dizem: eu sou a igreja, Deus está em mim e não preciso ir à igreja. Não é verdade? As pessoas não estão valorizando a casa de Deus como Deus ensinou o teu povo desde Gênesis a Apocalipse, que a casa de Deus, a igreja, ela é importantíssima. Então, quando nós olhamos para 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, olha que maravilha. Certamente vocês sabem que são templo de Deus. Agora está falando do nosso corpo, né?
vocês são um templo de Deus e que o Espírito de Deus, ele vive em vocês. Não é verdade? E o verso 17, assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o templo. Então veja bem que maravilha, do qual nós podemos entender que existe diferença entre eu, morada do Espírito Santo, com a casa de Deus ser um lugar para o povo de Deus se reunir naquele lugar, adorar a Deus, estar ali tendo gratidão para com Deus. E o que me chama muito a atenção, Deus, ele arrumou uma maneira muito sábia de abençoar o homem. Quando nós olhamos para a Bíblia, que nós estamos sempre vendo Deus pedindo para o homem construir para ele uma casa, construir um templo para o povo adorar a Deus. Deus disse para o homem, Deus deixou o homem, quando fala o homem, a mulher, é a família, para ser mantenedores da casa de Deus. Então, aquele lugar que você vai lá, que você ouve a palavra, aquele lugar que você vai lá, você ouve os testemunhos, aquele lugar que você vai lá, que você adore a Deus com os seus louvores, aquele lugar, Deus não escolheu o governo para manter aquele lugar. Deus escolheu os seus filhos, homens e mulheres, para ser mantenedores daquele lugar com os seus dízimos e com as suas ofertas. E olhando para esse lado, quando eu e você entendemos que nós somos mantenedores da casa de Deus, mas por que isso? Queridos, quando chegamos na casa de Deus, observa, chegamos ali totalmente destruídos. Chegamos com problema no nosso casamento, problemas financeiros, problemas de espiritual. Nós chegamos na casa de Deus, só o Senhor sabe que situação. Vai passando o tempo, naquele lugar, você se torna pessoas diferentes, pessoas melhores, que o mundo possa ver que você foi transformado. Então você começa a sentir aquela gratidão. Por que que a minha vida foi transformada? Eu cheguei aqui, eu tinha problema espiritual, eu era possesso de demônios, hoje eu sou cheia do Espírito Santo. Eu cheguei aqui neste lugar, eu estava devendo para todo mundo, eu estava com meu nome no Serasa, eu não tinha crédito, mas eu aprendendo pela palavra de Deus, Deus me sustentou, meu nome hoje é limpo na praça. Eu cheguei aqui neste lugar, meu casamento estava destruído, e foi aqui neste lugar, com a palavra de Deus, que o meu casamento está se transformando a cada dia mais. E eu chegando aqui neste lugar, eu estou conhecendo a cada dia mais a palavra de Deus, que eu sei que tem um lugar que um dia eu irei. E neste lugar será um lugar que eu vou ficar com meu Senhor, um lugar que eu não vou sofrer, como hoje eu vejo quanto sofrimento. Então vejamos, uma pessoa que reconhece todas essas maravilhas, esta pessoa, ela não é digna de olhar para a igreja e falar, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante, porque Deus tem me abençoado tanto. Deus transformou meu casamento, minha casa, minha família, minha vida financeira. Quantas pessoas estão com os mesmos problemas que eu estava e que pode vir para a igreja? Mas para isso tem que ter igreja. E quem é que vai se manter a casa de Deus? Eu e você. Somos nós que Deus nos escolhe para que nós possamos manter a casa de Deus. E Ele, a cada dia mais, Ele vai nos abençoando. Ele vem nos dar semente todo mês.
e nós pegamos a semente que é dele, levamos e colocamos essa semente na casa de Deus, que é o melhor lugar. Portanto, meus queridos, nós temos ensinado a palavra de Deus para o homem ser mantenedor através de ofertas e dízimos. Mas o que isso tem a ver, né, com a casa de Deus? Mais uma vez eu explico. A pessoa que não valoriza a igreja, casa de Deus, é uma pessoa que não valoriza a sua família. Porque se o pai de família não valoriza a igreja, casa de Deus, a ponto dele desmerecer a casa de Deus, de não ir, não ajudar, ele está dizendo o quê? Eu não preciso, minha família não precisa. Ele não tem aquele compromisso como pai de levar a sua família para a casa de Deus. Então os seus filhos não vão aprender a ir à casa de Deus e receber tudo de bom que Deus tem. Então essa família, os filhos, eles irão gostar de ir onde? Em lugares do qual é ruim. Em lugar que mais tarde o pai pode buscar numa prisão. Por quê? Porque não levou para a igreja, não ensinou o caminho da igreja. Um menino cresceu, ouviu o pai falando que a igreja não tem importância, que ele é a igreja, então ele não precisa de ir lá na igreja, congregar com os irmãos. Então, meus queridos, a igreja, a casa de Deus, é muito importante para todos nós que damos crédito ao Evangelho. Todas as pessoas que dão crédito à palavra de Deus, ele está na igreja, ele é uma pessoa feliz e ele entende tudo que Deus fez por mim. Deus irão fazer sobre todos aqueles que entrar neste lugar. Mas eu não valorizo a casa de Deus, então eu não quero ter comunhão com ninguém. Porque se eu não consigo valorizar a casa de Deus, como que eu vou convidar alguém para vir na igreja? Como que eu vou chegar num amigo, num parente, num amigo lá no trabalho que está totalmente destruído? Como que eu vou falar para ele, olha, vai lá na igreja, Deus vai ouvir as palavras do Senhor, Deus vai falar com você. Só que para mim não tem importância. Como que uma pessoa dessa vai fazer o ID que Jesus deixou para a gente falar do poder dele, da grandeza dele para as pessoas? Então fica um pouco complicado. Mas como tem aqueles que valoriza a casa de Deus, está na casa de Deus com alegria, com prazer, está na casa de Deus sendo mantenedores da casa de Deus com alegria e com prazer. E nós vamos falar então a respeito, né, da nossa mensagem de hoje. Que valor tem a casa de Deus para você? Quando nós olhamos aqui Jeremias 18, nós vamos ver que Jeremias ele teve uma visão. Deus falou com Jeremias em visão. Deus vem e fala para ele assim, Jeremias, desce lá na casa do oleiro, porque eu quero falar com você. E eu quero falar com você lá na casa do oleiro. E a Bíblia vai dizer para nós que Jeremias, ele foi. Portanto, eu fui, e quando Jeremias, ele chegou na casa do oleiro, ele viu que o oleiro trabalhava na roda, ele estava fazendo vasos de barro. Mas aquele vaso que o oleiro estava fazendo, ele estragou. E quando aquele vaso estragou, a Bíblia vai dizer para nós que o oleiro, com aquele mesmo barro do vaso estragado, o oleiro pegou aquele barro e ele formou um outro vaso de acordo com a sua vontade. Então ele não descartou aquele barro e
desmanchou o vaso. Ele não deixou de lado dizendo: eu vou pegar um outro barro. Esse aqui não tem valor, esse aqui estragou, não presta para nada. Não. Então, a Bíblia vai dizer para nós que o oleiro, ele pega aquele barro do vaso que desmanchou e ele começa a trabalhar novamente com aquele barro, e ele, próprio Deus, fala para Jeremias: Jeremias, eu, o Senhor, teu Deus, eu não posso fazer com esse barro o que o oleiro está fazendo, porque vocês estão nas minhas mãos, ó casa de Israel. O que Deus está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte: Jeremias, esse barro que estragou, eu pego de novo esse barro e eu vou fazer de novo esse vaso, porque esse vaso é importante para mim. Eu amo esse vaso, mesmo esse vaso não querendo ter valor, eu, o Deus Todo-Poderoso, eu refaço, eu restauro, eu edifico o vaso. Por quê? Eu escolhi esse vaso. Eu escolhi, ele é meu, eu vou moldar do jeito que eu quero, como eu quero, até esse vaso se tornar um vaso de honra. O que eu aprendo com Jeremias nesta visão que ele está tendo? Eu aprendo, queridos, que eu e você que está me ouvindo aí, nós somos aquele barro. Deus está fazendo este vaso, a cada dia ele faz um pouco. Muitas vezes, Deus olha para o vaso, ele não está bonito como Deus quer que esteja, ele está trincado, né? Ele começa a encolher. Então Deus, ele vai lá e começa a moldar e começa a trabalhar. Sabe o que é mais bonito? O mais bonito aqui é dizer assim: Deus não me abandona porque eu não estou querendo ser um vaso de honra para Ele. Deus não me abandona. Deus não pega outra pessoa e coloca no meu lugar. Deus pega, é eu que Ele escolheu, é Ele que Ele quer. Então Ele vai moldando, Ele vai trabalhando e aquele vaso se torna um vaso nas mãos do oleiro. Olha só que coisa mais linda, né? Então vale a pena a gente descer lá na casa do oleiro, porque o oleiro está trabalhando e nós vamos lá na casa dele, porque Deus diz para nós o tempo inteiro: vai lá na minha casa, eu quero falar com você, eu quero mostrar para você o meu poder, a minha grandeza, eu quero mostrar para você o que eu posso fazer com você, no seu trabalho, com a sua família. Eu posso todas as coisas. Então, meus queridos, você que está aí me ouvindo, eu quero dizer para você: se você olha para você e pensa, mas eu não tenho o oleiro como meu oleiro, eu ainda não tenho Deus Todo-Poderoso na minha vida para eu poder falar que Ele é o meu Deus. É muito fácil. Aonde você está? Aonde você está? Coloque a mão no seu coração e eu vou orar com você. Vou pedir que esse Deus Todo-Poderoso, que Ele alcance você aonde você está. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, tem esta pessoa, Pai, que está ouvindo esta palavra. E esta pessoa, meu Deus, ela quer nesse momento ser nas suas mãos um vaso. Meu Deus, escreve o nome desta pessoa no livro da vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, perdoa, meu Deus, todos os pecados desta pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, é no nome de Jesus Cristo, ajuda esta pessoa a andar nos teus caminhos, ajuda a ir para a casa do Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. E também, Senhor,
Eu quero nesse momento abençoar esses que estão no seu carro, no seu caminhão, parou para ouvir esta palavra. Livra, meu Deus, este homem do acidente, livra esta mulher do acidente, livra, meu Deus, do assaltante. Guarda todos eles, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. E eu digo para você, vai na casa de Deus, procura uma casa de Deus e vai na casa de Deus. Ele quer falar com você. Deus te abençoe e até uma próxima.